E em estúdio, para analisar as questões do dia, está, como sempre, às terças-feiras, João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. Podemos continuar a olhar para a Espanha como um país que, como diz Mariano Rajoy, vai conseguir ultrapassar esta crise sozinho? Bem, temos que começar a olhar para a Espanha com uma muito maior atenção. É óbvio que ao longo destes meses temos vindo a falar e a apontar a Espanha como a Itália como os senhores que se seguem e os grandes senhores que se seguem em relação ao nível do potencial problema. Quanto à questão ou à insinuação potencial de que a Espanha terá que resolver o problema sozinha, é óbvio que não vai ser sozinho que o vão poder resolver, mas é óbvio que já é uma mensagem política para os cortes e políticas de austeridade, etc. Isso parece-me que é mais uma mensagem política interna do que de qualquer outra coisa. Porque é óbvio que, pelo menos a nível de política monetária, o Banco Central Europeu terá que ir intervindo, algo que por acaso não tem vindo a fazer nas últimas semanas, para ajudar a amenizar a situação, porque de facto a Espanha é agora o senhor que está debaixo dos holofotes. Olhando precisamente para o comportamento dos mercados, nomeadamente no mercado secundário da dívida, parece que os mercados estão de alguma forma a descontar ou a querer descontar um cenário mais adverso para a Espanha, além naturalmente das medidas de austeridade. Estão, já com certeza. Fruto de dois temas, a conjuntura atual, que obviamente cria uma grande diferença entre países na União Europeia. Isto convém mais uma vez sempre dizer, é sempre interessante notar os dias de hoje comparados com o pré-2008 ou mesmo pré-2010. E Espanha é um grande exemplo. Obviamente que este nível 6% há 10 anos era algo totalmente impensável, por isso é óbvio que os mercados já estão a colocar grandes problemas e a colocar a dívida sob pressão, isto sobre o argumento de existirem preocupações. E a este nível é óbvio que ninguém pode dizer que com os yields a 6% que os problemas não estão à porta. Parece que a situação do lado de Bruxelas e dos líderes, dos próprios líderes da zona euro, tem havido muito preocupação em dizer, e já aqui falamos várias vezes ou utilizamos e comentamos essa expressão, que é este país não é aquele e por isso nós somos muito diferentes. Fez-se isso em relação a Irlanda, fez em relação à Grécia, Portugal fez em relação à Grécia, os próprios Estados Unidos fizeram em relação à zona euro. Os espanhóis em relação a Portugal. Os espanhóis em relação a Portugal. Parece que há essa preocupação em distinguir, mas se analisarmos friamente e naturalmente que cada país tem as suas diferenças, se olharmos para a Irlanda, por exemplo, a crise era muito mais centrada na banca, mas de uma forma geral parece que os mercados e os investidores internacionais olham para esta realidade como sendo muito idêntica entre estes vários países. Eu penso que não. O único ponto que é idêntico é a questão do problema e que todos os países estão em risco pela questão do sobreendividamento. Não me parece que seja idêntica porque se houvesse uma resposta massiva e não todas estas iterações e complicações e confusões e faltas de decisão que nós vimos nos últimos 2 anos, em relação à Europa, se tivesse sempre existido algo mais consistente e unido, parece-me que não seria o caso. Mas, de facto, acho que olham caso a caso para uma crise europeia no seu todo, onde basicamente se identificam caso a caso países que estão em stress. Por isso, dessa forma, não me parece que os interpretem todos da mesma forma. Já aqui falaste do BCE, vai ter que intervir em força novamente para evitar uma escalada dos juros. Nomeadamente, se olharmos para a Itália, os juros de referência nas obrigações a 10 anos estão um pouco acima dos 5,5%. Em Espanha já estão acima dos 6%, hoje a caírem um pouco. Mas é preciso uma força extra por parte do Banco Central Europeu. Parece-me que sim. Faço a pergunta de outra forma. Sem Banco Central Europeu, sem compra de obrigações, é possível controlar os juros nesta altura? Penso que não. Penso que a única forma é basicamente essa, que é o Banco Central Europeu continuar, algo que não tem vindo a fazer nas últimas semanas, mas continuar a fazer o que fez há alguns meses atrás em relação a certas dívidas, onde se inclui a portuguesa, e a italiana e a própria espanhola, terá que o fazer para pelo menos controlar a situação. Curiosamente, podemos ver também que o nível de ativos sob desconto dos bancos espanhóis junto ao Banco Central
mais do que duplicou nos últimos meses. Disse que os bancos espanhóis aplicaram essencialmente todo esse capital, ou todo esse funding, em dívida espanhola. Só por aí também se poderá argumentar que o Banco Central Europeu está a intervir de alguma forma por disponibilizar esse funding que depois os próprios bancos espanhóis vão utilizar. Mas o que é facto é que não é suficiente. E penso que, potencialmente, o principal motivo por que não se tem visto o Banco Central Europeu bastante mais ativo nas últimas semanas é o facto das operações de LTROs em dezembro e março, que presumo que estejam a querer ver alguns efeitos ou efeitos mais... Antes de injetar mais dinheiro de alguma forma Antes de injetar indireta. mais, porque a realidade é que foram duas transações ou dois instrumentos de grande dimensão, cujo impacto futuro pode ser até negativo e poderá haver alguma preocupação em relação a repetir algo do género, tendo em conta que existem bastantes opiniões que ainda não se viu o efeito desejado. Efeito desejado esse que também pode ser justificado com o facto de existir um grande balanço de depósitos junto ao Banco Central Europeu, ou seja, foi uma transação, de certa forma, argumenta-se redundante. Eu não concordo totalmente com isso, mas há muitas opiniões que a transação foi até uma certa percentagem redundante, porque o cash foi depois parar novamente ao Banco Central Europeu via depósitos. Olhando para outra questão, e é uma questão que me têm colocado por diversas vezes fora da redação, que é a questão da Islândia. Olhamos para a Islândia, que esteve quase a entrar em colapso em 2008, e agora, 4 anos depois, 5 anos depois, já está a recuperar. As previsões do FMI para este ano apontam um crescimento do PIB de 2,5%. Na última semana anunciou que vai começar a pagar a dívida de 85 mil milhões ao FMI. Há algum termo de comparação entre aquela que é a crise da dívida da zona euro e a crise que atingiu a Islândia em 2008? Parece-me que há um termo óbvio de comparação e que leva a questões, este tipo de questões que são óbvias, que é basicamente tiveram um problema, a Europa e países, nomeadamente até a data, Irlanda, Portugal e Grécia tiveram problemas, porque é que não se repete o mesmo modelo e questões afins. Eu acho que é um tema interessante, há muito a discutir, existem opiniões diversas, mas de uma forma resumida o que se pode dizer é que são situações totalmente diferentes se olharmos para os dois tipos de economia. A Islândia é um país bastante pequeno, com uma economia bastante sui generis. A crise em si foi totalmente diferente das restantes. Eu poderia dizer até certo ponto potencialmente comparável apenas com a Irlanda. Porque atingiu principalmente a banca. Essencialmente foi a banca, uma banca exposta essencialmente ao exterior. Na Irlanda existia este ponto, mas existiu também uma bolha imobiliária imensa. Na Islândia não foi tanto o caso, estamos a falar pura e simplesmente, ou uma grande percentagem de dívida dos bancos islandeses em relação ao exterior. Salvo erro de memória, a dívida seria 8 múltiplos o PIB da Islândia. Que a população não permitiu que fossem resgatados Exatamente. esses bancos, nomeadamente por empréstimos a bancos ingleses e holandeses. Exatamente, e inclusive o Reino Unido e a Holanda colocaram no Tribunal Internacional a Islândia colocaram uma ação para tentar reaver o dinheiro dos seus depositantes. Mas o que é facto é que, de um ponto de comparação um pouco mais simples, é óbvio que existem analogias e isso pode colocar a questão de porque é que um modelo funciona ou outro não. Acho que há um sem número de temas a discutir, parece-me interessante a discussão. E relembro uma conversa em relação a esse tópico, salvo erro, no final do ano passado, do próprio Ministro das Finanças da Islândia, questionado com esse tipo de comparações, onde ele próprio salientou o perigo de se comparar fazer esse tipo de comparações e que a Islândia foi uma situação diferente e que não se poderia replicar o modelo exatamente e que teria grandes problemas e grandes riscos para a economia europeia e mundial. Mas a verdade é que, olhando precisamente para esse modelo adotado pela Islândia, que não será muito conservador, visto que recusou o pagamento a alguns gigantes da banca, nomeadamente inglesa, como disseste, e também
holandesa. A verdade é que acabou por opor-se àquilo que era a política do país, ou a política dos políticos. A população acabou por votar contra, cerca de, se não estou em erro, 93% da população na altura votou contra o reembolso desse dinheiro, por achar que foi dinheiro dado de forma não pensada, ou foi uma forma de dar aos bancos islandeses para gastarem, e passa a expressão, de qualquer forma, sem pensarem muito na forma como gastariam. Mas se olharmos para o facto de, nos últimos anos, conseguiu angariar qualquer coisa como 9 mil milhões de euros em moeda estrangeira, vai crescer 2,5% este ano, começou a pagar ao FMI antes do tempo previsto. Pensando friamente e olhando para este modelo pouco ortodoxo, parece que foi o melhor para o país, olhando para estes dados macro agora. Sim. É fácil fazer este tipo de análise agora, mas parece-me óbvio que foi a melhor decisão tomada. O interessante aqui foi a população que a tomou, mas a realidade é muito difícil passar esse tipo de solução para outro lado. Mais uma vez, a economia islandesa não tinha problemas. Obviamente que a credibilidade que se pode colocar após um default em relação à Islândia é um pouco sui generis, porque, para todos os efeitos, a economia islandesa não falhou. Foi um problema em concreto da banca relacionado com o exterior, em que eles cortaram. Obviamente que houve implicações económicas instantâneas no país, mas que ao fim de alguns anos a resolveram. Agora, é muito perigoso, de facto, tentar comparar a Islândia pelas suas características e de muito pequena economia para outros países, nomeadamente para os europeus. João, muito obrigado pela tua análise. Obrigado. João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. Altura para um curto intervalo, não saia daí.